esse tipo de notícia, ele vem como um luto. Então, assim, você toma aquela pancada, você fica perdido, você fala, e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo que a gente planejou, tudo que a gente tinha, né, imaginado, idealizado, como família, como tudo, você fala, não é mais nada disso. Eu sou o Éden Davanzo, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Mudanças de planos, flexibilidade. Olha, isso é uma das coisas que eu mais descobri ao longo do meu casamento dentro da minha casa. Ter flexibilidade para mudar as coisas. Eu adoro também inovar. Estou chegando aqui para fazer uma entrevista, para você conhecer essa família comigo. Aí eles disseram, Éden, já estou voltando porque eu estou na frente de casa, na pracinha, brincando com o nosso filho. Eu falei, não, então eu vou até a praça, conhecer não só o teu filho para brincar com ele, mas conhecer a história dessa família, que eu convido vocês a virem junto comigo para conhecer o Giba, a Regina e o Zeca. Vem comigo. Papo em família, papo em família, papo em família, papo em família, papo em família. Então vem pegar a gente. Corre, mamãe, vai. Seu Hoje eu não vou abrir portas, eu vou abrir corações. Eu te convido a conhecer junto comigo o Zeca. Ele tem 3 anos, demorou um pouquinho para andar e foi isso que chamou a atenção dos pais dele e depois de alguns exames veio o diagnóstico: distrofia muscular de Duchenne, uma enfermidade que gera fraqueza nos músculos, afetando os movimentos do corpo. O Zeca é filho da Regina e do Giba e eles vão contar essa história pra gente no lugar que o Zeca mais gosta de estar. Sabe onde? No parque. Dá um abraço muito forte. Alô? Achei quem eu queria na praça. O Giba, Regina e o Zeca, falante e brincalhão. Ô Zeca, ô Zeca, eu vou começar fazendo uma coisa que tua mãe gosta. Sabe o que é? O quê? Vamos fazer uma selfie. Olha um pouco lá. Olha o sorrisão. É ou não é que gosta de uma selfie? Agora ele gosta também, sabia? Ele pede pra tirar foto. Eu gosto. Eu vi que eu gosto, às vezes, tô chegando no trabalho e faço uma selfie. Eu faço, pra ver se meu cabelo tá bom. Ah, é pra isso, é tipo espelho que elas usam. Tipo espelho, exatamente. Só pra ver qual que é a cara. Porque eu fiquei pensando, quando a gente faz selfie, a selfie é muito do que a gente é. Sim. Quando você olha pra Regina, e eu já vi que você escreveu, às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta da selfie. Gosto, Mas quando você olha pra Regina dentro dos olhos da Regina mesmo, como que você lembra dessa Regina menina, que nem sonhava ser mãe, muito menos do Zeca? Eu acho que a leveza da gente aceitar o que vem, sabe? E eu tava vendo que vocês compartilharam certa vez de um diagnóstico de um dia que deve ter sido difícil para vocês. Você colocou lá, eu recebi uma bomba hoje aqui na minha vida. O que foi essa bomba? Como que essa bomba bate fisicamente o dia que a gente recebe diagnósticos que a gente não quer? O dia que a gente recebeu a notícia mesmo, a pediatra dele ligou pra gente à noite, num feriado, falando, o laboratório me ligou e eu tô viajando, só consegui te ligar agora. E nessa hora a gente já falou, a gente já tava esperando, entendeu? A gente falou, agora... E aí, quando veio a notícia, a gente jogou a pediatra falou, não jogue na internet, vá no neuro antes, era na quarta, na sexta a gente ia no neuro. E ela falou assim, espera que ele vai te dar o diagnóstico. Ela não falou o que era, ela só explicou, ela explicou tudo. Falou, só que aí eu lembro que a minha pergunta pra ela foi, mas e o tratamento? E o que ela disse? Ela falou, saiu o resultado, e o que ela falou, explicou? Olha, ela falou, saiu o resultado, ela explicou
da fraqueza muscular, da perda progressiva de força, da progressão da doença, e que o objetivo era, e quando eu perguntei do tratamento para ela, ela falou assim, a gente não tem um tratamento para isso, não tem uma cura. E ela deu nome Não, ao diagnóstico? não. Não. Aí a gente foi procurar o nome, porque ela falou, mas eu quero que o neuro avalie antes para poder dar o diagnóstico real. Por quê? A gente fez o exame que é um marcador, que é o CPK. E dependendo do nível e da avaliação clínica, pode ser ou do Duchenne, que é o que o Zeca tem, ou síndrome de Becker, que é um Duchenne mais fraco. Existem esses dois tipos. Duchenne, que é o mais comum, que são os exons mais para baixo e tudo mais, que é o caso do Zeca. Então, já quando é pequeno, começa a desenvolver, começa a cair, não ter força. E tudo Logo na mais. primeira infância. Na primeira infância. E o Becker, as pessoas começam a perceber depois de adulto. Então, começa a perder força quando está mais adulto. Esse tipo de notícia, ele vem como um luto. Então, assim, você toma aquela pancada, você fica perdido, você fala, e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo que a gente planejou, tudo que a gente tinha, né, imaginado, idealizado, como família, como tudo, você fala, não é mais nada disso. E aí? E agora? O que nós vamos fazer? E foram pra internet ver isso. Aí você vai pra internet pra entender, né? E aí você começa só a ver coisas horríveis, só coisas trágicas, que aí vão piorando, que aí vai piorando, aí são noites sem dormir, só pensando, chorando, aquela coisa toda, até onde você começa a recuperar, começa a contar a história sem chorar, começa a abraçar as pessoas sem chorar. A gente tinha um marcador que era contar a história sem chorar. Eu consegui antes, né? A gente já conseguiu. Eu falei assim, não, eu preciso explicar para as pessoas o que é isso. Aí a gente ficava, você já conseguiu sem chorar? Você já conseguiu? Não, eu chorei com tal pessoa. Falei no trabalho, mas não chorei. Porque era um jeito da gente, sei lá, descobrir o que a gente ia fazer, sabe? E não virar um grande drama. Quando aquele neuro dá o diagnóstico, vocês chegam em casa, que o lugar de casa é o templo da família, né? Vocês lembram desse dia e a reação que vocês sentiram fisicamente? Eu sei que a cabeça pirou, mas como foi aquela volta para casa? A gente foi pro neuro, aí a gente teve a notícia, e o que a gente normalmente faz? A minha mãe acaba acompanhando a gente nas consultas, porque, enfim, eu acho que são momentos que aí ela fica na consulta, o Zeca passa e ela pega o Zeca, sai A gente não da gosta- consulta, e aí a gente conversa mais com o médico, coisas a fundo, e dúvidas mais pesadas, porque a gente não quer que ele ouça, a gente não quer que ele, né, coisas até de, enfim, que a gente não quer que ele... Expectativa de vida, o que vai Exatamente. Acho que acontecer. é papo de adulto, né? Não é papo dele. É um papo nosso, da realidade, com o médico, né, franco, enfim. E a avó do Zeca tava nesse dia. Tava nesse dia, pegou ele, enfim, saiu, aí nós ficamos lá, tal, não sei o quê. Aí acabou a consulta, a gente olhou e falou assim, e aí? A gente falou, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Foi eu e ela pra um bar, que a gente gosta de ir, chorava, pedia Chorava uma e cerveja, e comia bolinho de carne, chorava, a gente ria, aí olhava em volta... A gente Aí as pessoas olhavam e não entendiam nada, porque a gente só chorava. A gente só O que tá chorava. acontecendo? Não, a gente falou assim, Sem cara... sonhar. E alguém não podia sonhar. As pessoas não podiam imaginar. E Porque a gente dava risada, gente. A gente até falava, imagina essa cabeça das pessoas olhando a gente chorando desse jeito, e tipo, e se abraçando e rindo, sem imaginar que a nossa vida daquele dia em diante tinha virado de ponta cabeça. Desde que a gente descobriu, a gente já passou por alguns médicos, porque cada médico tem um método, né? E até da gente ter afinidade mesmo. Conhecemos pessoas, a gente viajou, a gente foi para um evento que teve um encontro só de Duchenne, que teve nos Estados Unidos, e aí conhecemos uma família de brasileiros, conhecemos algumas famílias de brasileiros, mas conhecemos a família do Gui. O Gui tem 27 anos.
E assim, foi uma fonte de inspiração. A família dele e ele, pra gente, assim, incrível. O Gui dirigiu, o Gui fez intercâmbio, o Gui namorou, o Gui foi o melhor aluno da sala. O Gui trabalha. O Gui tem 27 anos, ele conversa assim, é porque a gente fica... Ai, o Gui é uma pessoa normal, entendeu? Então, a gente enxergar o futuro, independente até quando ele vai, fez com que a gente tivesse essa força. O ser humano é incrível nessa adaptação, porque daquilo que vocês nunca tinham ouvido falar, vocês se tornam especialistas. Não, a gente estava ouvindo palestra genética em inglês. A gente estava assim, ó. Porque você vai procurando e você vai indo atrás. Então, por exemplo, é uma doença rara. Aqui no Brasil, não... os Estados Unidos sempre é a referência, né, de pesquisa, enfim, é a maior referência de pesquisa que tem e tudo mais. Então, a gente foi atrás do que tem de melhor para ele, sabe? E de informação, não é que a gente saiu com um remédio nem nada, mas de informação para a gente poder entrar nesse mundo e ter propriedade do que a gente vai falar e de decisões, porque... No final, é tudo decisão. A gente vai tomar decisões muito difíceis. Então, a gente vai tomar decisão de que ele entre num teste de medicamento, que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Que ele tome ou não um remédio, que ele faça ou não. E tudo isso vai impactar diretamente no futuro dele. Então, para a gente tomar essas decisões e para a gente estar seguro disso... Porque não vai ter certo e errado, né? A gente não sabe. Tá todo mundo... como não tem cura, tá todo mundo no mesmo barco. Então, a gente tem que ter informação, a gente tem que se tornar o especialista do especialista do especialista. E aprendendo, sabe? Com outras pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar. De uma forma simples, o que é essa doença na vida de uma criança? O que ela faz? É uma atrofia muscular. Atrofia muscular, no músculo. No músculo. Então, o que acontece? Vai tendo uma perda muscular, mais ou menos ela vem de baixo para cima. Então, primeiro a criança perde os movimentos e é como se, por exemplo, você fosse para academia, explicando bem simplesmente, como se você fosse para academia e você rompe o músculo e ele regenera em cima e cresce. O dele não regenera. Então, a partir do momento que rompe o músculo dele, que ele tem uma fadiga e que ele perdeu esse músculo. Então, o músculo não se regenera. Então, ele vai no dia a dia, ele vai brincando, vai correndo, vai crescendo, vai tendo estirão de crescimento, que o músculo rompe, é onde vai tendo as perdas motoras, é onde vão tendo as maiores perdas. Dos membros inferiores. Inferiores e superiores. E superiores também. Tudo que é músculo no corpo. Então, inclusive coração, que é músculo. Então, pulmão, coração, que é onde acontece o final, né? Então, é uma atrofia muscular, uma distrofia muscular progressiva. Então, ou seja, você começa a enxergar futuros vendo o que pode sendo o avanço da doença. Mas tem visões nesses encontros, por exemplo, do menino que vocês conheceram com 20 e poucos anos já, que tem progresso, que tem regresso da doença e progresso do ser humano? A doença, ela não tem a gente não vai conseguir, tudo que tem de perda agora, não tem nada que faça com que o que se perdeu volte. Existem remédios que estão sendo estudados e que estão sendo lançados no mercado, que fazem com que o corpo produza essa proteína responsável por essa regeneração muscular, que é a distrofina. Quando vocês olham para uma situação dessa, né? Por exemplo, tem um remédio que pode ser, que está sendo testado, mas teria que tomar a decisão de tomar ou não tomar. Hoje, vocês têm essa decisão ou ainda não? Não, a gente tem. Sim. A gente quer que o Zeca tome. É um medicamento que, por enquanto, ele está liberado para crianças de 4 a 5 anos, lá fora, que é aprovado pelo FDA, né? Que é a Anvisa americana. Aqui no Brasil, se eu não me engano, eles pediram de 3 a um pouco mais. E lá fora, eles já estão fazendo estudos para crianças menores. Mas funciona. E, por enquanto, é a nossa melhor solução, é o nosso melhor caminho. E no Brasil, provavelmente, pode ser comercializado. É um remédio que custa 17 milhões, né?
de reais. Se você me falar 17 mil, eu ia achar um absurdo. 17 milhões milhões de reais. de reais. Uma dose. É irreal, é um preço É um surreal. É inacessível. É inacessível. Para quase toda a população do planeta. Um ou outro pode ter. E como faz isso? Como que... A gente fala que é importante a Anvisa liberar porque vira um medicamento autorizado no Brasil e você consegue que ele tome pelo sistema de saúde brasileiro, pelo SUS. Você vai ter que entrar com pedido, com processo, com tudo mais, para que esse remédio, para que o governo compre o remédio para a criança tomar. É o único jeito. Ou que ele entre num teste de medicamentos que tem esse remédio. Ou você vai numa vaquinha. Ou seja, o desafio não é só a doença. Depois o desafio não é só descobrir se existem soluções. Depois o desafio também é acessar aquilo que talvez possa dar um futuro ainda melhor para ele. E além disso, né, eu acho que além de acessar todas essas camadas que a gente está falando, tem mais uma coisa que não é só esse medicamento. Então a gente fala assim, ele precisa tomar esse medicamento de 17 milhões? Precisa, mas ele precisa continuar um tratamento com outros remédios que custam quase 10 milhões ao ano, isso pelo resto da vida, e aí tomando outros medicamentos que estão saindo fora do Brasil e que a gente percebe hoje no Brasil, o tratamento único que temos é corticoide. E a gente sabe que corticoide a longo prazo vai desenvolvendo outras coisas. Então, assim, lá fora também já está saindo outros medicamentos que são menos agressivos que o corticoide, que também faz parte desse tipo do tratamento. Então, seria o remédio de 17 milhões, seria o outro remédio que dá mais ou menos 10 milhões ao ano, esse remédio que é menos impactante do que o corticoide. Então, assim, a gente sabe que temos batalhas, que não é uma batalha, são várias batalhas, que eu acho que é uma guerra e podemos dizer uma guerra eterna, né? Acho que é uma guerra. Até que, se Deus quiser, um dia a gente vai ouvir e falar assim, descobriu a cura. Na hora que a gente recebeu o diagnóstico, eu falei para o Gilberto, falei assim, foi exatamente isso. Ninguém vem... A vida não é um sacrifício. Para mim, a vida não é um sacrifício. A gente não vem aqui para sofrer. A gente vem aqui com um propósito. Então, por que ele está vindo com isso? Qual que é o propósito dele? Qual que é o nosso propósito? É lógico que a gente vai sofrer, é impossível, né? Mas como alma, a gente não escolhe isso. A gente é espírita e a gente acredita em Deus acima de tudo. E de verdade, um negócio depois do diagnóstico do Zeca, a gente começou a receber muito carinho e muita atenção das pessoas em volta e tudo mais, e todos os tipos de fé. Então, por exemplo, a gente já foi em todas as religiões praticamente. Todo mundo que vem fala assim, posso rezar por você, posso orar por você, posso fazer uma gira para você, posso fazer qualquer coisa. Eu falo, pode. Mas as pessoas falam, você não se incomoda? Não, Deus é o mesmo. Eu vou por aqui, você vai por ali, a gente vai chegar lá. Então, a religião para mim é um caminho. Então, a gente tem fé em Deus acima de tudo. E das nossas escolhas como almas e como para vir para cá, entendeu? Então, isso traz essa paz, isso traz esse conforto. Eu nunca duvidei de Deus e nunca questionei por que comigo, sabe? Por que com a gente, por que com ele. E se a gente se coloca Deus como pai, ele sempre quer cuidar do filho. Sim. Eu vejo, Giba, que você tem tatuado o pezinho, com certeza, do Zeca. Sim. Aí. Às vezes eu paro, né, penso em tudo, às vezes estou naqueles momentos, aí eu olho o pezinho dele e falo, vamos, sabe? Isso dá força de olhar para ele, pensar nele e saber que ele tem uma luz e ele não veio para cá para não mudar o mundo, assim. Não mudar as pessoas em volta, não mudar... ajudar outras pessoas. Acho que todo mundo tem sua missão, ele veio com a dele e a dele é muito grande. Tenho certeza que a missão do Zeca é uma missão que ele não vai passar por aqui sem deixar o nome dele. O Zeca.
Não é José Carlos, é o Zeca. É o Zeca. É Zeca mesmo. Zeca mesmo. Então, assim, ele não veio pra cá pra não deixar uma marca no mundo e não deixar um legado e não pra que todo mundo lembre dele. E, enfim, a gente tem certeza disso. Então, quando eu vejo o Zeca pequenininho assim, eu falo, cara, ele é a melhor pessoa do mundo, assim. Ele é o amor da minha vida e nós vamos fazer e vai tudo dar certo, nós vamos fazer tudo que puder. E não puder, pra ele. Como fica o casal, né? Porque quando a gente casa e depois tem filho, o filho vem muitas vezes, ele muda o casamento no sentido de a esposa muitas vezes se torna mais mãe, né? O filho, ele ocupa um espaço muito grande na vida do casal. Hoje o Zeca ocupa muito de vocês, mas como que é essa relação pós-Zeca com o diagnóstico de vocês hoje, assim, o casal? A gente tá super bem, não, tranquilo. Mas fortalece? Ou é desafiador? Um filho, ele muda um casamento. Isso não adianta a gente falar que não. Não adianta a gente falar que não. Um diagnóstico desse tipo, mais ainda. Então, quando a gente, passado esse luto, porque faz muito pouco tempo que a gente descobriu, né? A gente descobriu faz 6 meses, né? A gente teve todo tipo de luto, de nosso de casal, de tudo. Mas a gente percebeu que só um pai, só uma mãe fazem as coisas para um filho. Tem sacrifício que só o pai vai fazer. Tem um sacrifício que só a mãe vai fazer. E a gente achou essa força pra gente permanecer junto. Pra gente falar assim, não, a gente tem que fazer isso dar certo. Pra gente, lógico, mas pra ele. É o momento de somar, não de dividir. Não de dividir. Porque uma coisa é... As pessoas se separam e têm filhos e isso é totalmente normal, né? Mas você tem uma separação. Num caso comum, né? o comum. Num caso desse, isso trouxe uma força pra gente falar assim, não, a gente tem que fazer isso dar certo, porque a gente tem uma coisa que depende da gente. Então a gente tem que somar o seu lado com o meu lado e a gente tem que fazer a gente sempre se deu bem, a gente se respeita e tudo mais, se ama. Então não tem porquê a gente não juntar. É tipo uma equipe, sabe? É uma equipe, é um casal, é um pai, é uma mãe, é uma família, sabe? Então a gente, estando juntos, é mais fácil. O Giba, como pai do Zeca. É o melhor pai do mundo. Nem precisa perguntar, né? É o melhor pai do mundo. Não tem, assim, sei lá, o Zeca tem muita sorte. De verdade. Giba, qual é o ponto que você mais admira na Regina? Ela é incrível, ela é a melhor mãe que o Zeca poderia ter, ela é a melhor esposa que eu poderia ter. E a gente tá junto nessa, isso me traz um conforto e me dá uma força de falar, eu tenho a Regina do meu lado. Assim, não poderia ter outra pessoa do meu lado sem ser a Regina para passar por isso. Ela é incrível, eu não trocaria nada no mundo para não ter a Regina e não ter o Zeca. Ela é o amor da minha vida, o Zeca é o amor da minha vida e a nossa família, a gente fala que nós somos um trio que, enfim, imbatíveis, que nós vamos conseguir tudo que a gente conseguir juntos. Um dia o Zeca vai dar seus próprios passos. Nas crenças de vocês, inclusive, e vai. Como a gente também. Como que você vê você e Regina, como você descreve o dia que o Zequinha der seus próprios passos, inclusive na sua independência que vai rolar. Como você descreve o casal, Regina, mulher e não mãe. Eu acho que nesse momento vai ser, a maior vitória da nossa vida. Eu acho que vai ser o dia que isso acontecer, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu acho que vai ser a maior vitória das nossas vidas, que nós vamos olhar e vamos falar, cara, deu tudo certo, nossa batalha deu certo, a gente conseguiu, e vai ser acho que o dia mais feliz das nossas vidas. Eu acho que, sei lá,
nós vamos pegar, sei lá, o que nós vamos fazer, mas assim, vai ser o dia mais incrível, porque a gente vai ter certeza de que ele vai estar curado, vai ser o dia mais feliz das nossas vidas, tenho certeza absoluta, e que nós vamos conseguir. Na sua jornada, o Zeca vai enfrentar desafios que poucos podem compreender. Mas eu tenho certeza que em cada obstáculo ele vai encontrar coragem, amor e alegria. E claro, com o apoio da família, ele transformará cada dificuldade em uma conquista, inspirando todos ao seu redor com sua força e, claro, também com a sua determinação. E essa é a história do Zeca, do Giba e da Regina. Eu tenho certeza que mexeu com vocês aí e vocês vão dar outros passos na vida de vocês também, que na minha mexeu. Esse é o Papo em Família de hoje. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Giba. Obrigado aí. Abre. Vamos abrir. Vamos ver. Obrigado, Rei. Obrigada, viu? Obrigada.